Vamos lá, então. Nós vamos resolver esses exercícios. Vamos lá. Exercício 3. O que o exercício 3 fala pra gente? Um dos aços mais usados na engenharia é o CA50. Segundo a NBR 7480 de 2007. Esse aço ele é rico em carbono, cromo e manganês. Sabe-se que, com o passar do tempo, há um processo de corrosão acentuada pelas intempéries neste tipo de aço. Então, um engenheiro que é especialista em corrosão afirma que a atmosfera litorânea pode acentuar essa corrosão em cerca de 30 vezes mais. E isso ocorre por conta da produção de ácidos que são catalisados pela presença do Cl-, que está ali naquela água do mar, naquela região litorânea. Ok? Então a reação que a gente vai trabalhar é essa aqui, ó. Fe sólido, que é o ferro que está presente no aço, mais 2H+, que é o ácido que é formado pela presença do Cl-, lá no ambiente litorâneo, produzindo para gente ferro 2+ aquoso mais gás hidrogênio. Essa vai ser a nossa equação global, tá bom? Além de nós termos a equação global, a gente sabe algumas informações, ó. Sabe-se que em uma ponte de concreto armado sobre o rio Capiberibe, na cidade de Recife, Pernambuco, é possível observar o processo de deterioração da armadura em aço de uma ponte. Calcule o pH do rio quando a concentração de ferro 2+ é de 0,02 mol por litro, Epsilon é igual a 0,2 volts e a pressão de gás hidrogênio é igual a 1 atm. Então, a nossa tarefa agora é tirar algumas informações disso aqui tudo, ó. Quando eu olho para essa equação, eu posso dizer a vocês o seguinte: o ferro oxida enquanto o hidrogênio reduz. Então a gente pode escrever uma semi-reação para cada um desses fenômenos. A semi-reação de oxidação, ela vai ser o que para gente? Ferro sólido produzindo ferro 2+ aquoso mais 2 elétrons. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa semi-reação de oxidação. Eu posso também escrever a semi-reação de redução. Que vai ser 2H mais 2H mais aquoso mais 2 elétrons, formando para a gente H2 gasoso. Tudo bem? Tendo em mãos essas duas informações, eu posso ir lá na tabela de potenciais de redução e determinar os potenciais de cada uma dessas reações. Por exemplo, a do ferro, eu posso lá encontrar e ver que o potencial padrão
de redução para o ferro é igual a menos 0,44 volts. Posso fazer o mesmo com hidrogênio e perceber que o potencial padrão de redução para o hidrogênio é igual a 0,0 volt. Agora que eu tenho em mãos os potenciais padrão de redução, tanto para o ferro quanto para o hidrogênio, eu consigo calcular o potencial padrão de redução para essa reação. Que vai ser igual a potencial padrão de redução. Nossa, ficou horroroso essa redução, vou escrever de novo. De quem reduz menos o potencial padrão de redução de quem oxida. Então, potencial padrão de quem reduz, 0 volt. Menos o potencial padrão de redução de quem oxida. Menos o ferro que está oxidando, menos 0,4 volt. Somando isso tudo, vai dar menos com menos vai dar mais 0,44 volts. Então, esse aqui é o potencial padrão da pilha. Se a minha pilha estivesse em uma situação padrão, o potencial dela seria esse. Mas lá na ponte, lá no rio Capiberibe, o potencial é de 0,20. Ou seja, eu posso dizer para vocês que esse é o padrão, aqui é o padrão, e esse aqui é o potencial fora da situação padrão. Aquele ali seria o nosso epsilon fora da situação padrão. Tudo bem? Então, nós já conhecemos epsilon padrão. Nós conhecemos N, que é o número de elétrons trocados. Conhecemos? Conhecemos e ele é 2. Tudo bem? Então, agora a gente pode usar a equação de Nernst para resolver esse exercício. Epsilon é igual a epsilon padrão menos 0,0592 dividido por N vezes log de Q. Nós conhecemos epsilon padrão. Esse número é uma constante, deixa eu resolver isso aqui, porque é um número 2, dividido por N, esse número a gente conhece, vezes log de Q. Então, vamos colocar os valores que a gente já conhece aqui. 0,20 é igual a mais 0,44 menos 0,02
9 meia, dividido não, porque nós já dividimos, né? Esse número já é dividido por 2, porque é o nosso n, vezes log de Q. Por enquanto, Q é nossa incógnita, né? Então, vamos trabalhar aqui, ó. 0,2 menos 0,44. Estava no segundo membro, passou para o primeiro com sinal invertido, com operação invertida, é igual a menos 0,296 log de Q. Resolvendo isso aqui, menos 0,24 é igual a menos 0,296 log de Q. Agora está aqui multiplicando, ó, esse número está aqui multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Menos 0,24, lembrando que isso aqui é volt, dividido por menos 0,029 volt é igual a log de Q. Alguém que está com calculadora científica poderia resolver essa divisão para mim, por favor, pessoal? Vai dar mais 8 vírgula 018. Professor, na minha deu 8,108. Deu um número quebrado, né? O seu deu 8,108? Isso. Ah, tá, aqui, ó. O Arthur fez e o Ivan também fez. Então não tem esse zero aqui não, né? O Não. zero tá aqui, ó. Ótimo. Isso igual a log de quê? Quem falou foi Vinícius, não foi, Vinícius? Foi. Agora você vai me ajudar então falando também, Vinícius. O que eu devo fazer aqui agora, Vinícius? Já que eu tenho o valor do log de Q, mas eu não sei o que é Q, o que eu preciso fazer nessa etapa? Por favor, me ajude. Você sabe que o Q é produto sobre reagente, né? Aí você pega os dados do exercício então e eu sei coloca que aí, né? Q Porque é a o concentração exercício de te deu produtos. quantidade de mol, né? Isso, Ah, produto sobre reagente. então vamos colocar aqui, ó. Produto sobre reagente. Isso. Ótimo. E o exercício me dá essas informações? Sim, ele te dá valor de mol e valor da pressão, né? Da pressão. Ótimo. Então vamos agora montar o Q. Segundo Vinícius, é o melhor caminho. Q seria a concentração dos produtos ou pressão dos produtos dividido pela concentração dos reagentes ou pressão dos reagentes. Então vamos lá procurar essas informações, tá bom? Ó, na nossa equação global, eu tenho como produto ferro 2+, e o gás hidrogênio.
Ferro 2+, então, é um produto, ele vai entrar aqui no cálculo de quê? Ferro 2+. Outro produto é gás hidrogênio. E o gás hidrogênio, nós não temos a concentração, mas nós temos a pressão do gás hidrogênio. Correto, Vinícius? Uhum. Lá nos reagentes, o que a gente tem? Ferro A gente sólido. tem ferro sólido e 2 hidrogênio aquoso, né? 2 hidrogênio aquoso. O ferro sólido, ele entra na nossa conta, mas o valor dele sempre vai ser 1. Toda substância sólida ou líquida apresentará um valor aqui no nosso cálculo de 1. Por convenção, a gente decidiu chamá-lo sempre de 1. Então, eu vou deixar aqui, ó, só para a gente ter noção. E aqui eu tenho que colocar a concentração do gás hidrogênio. Aliás, do gás hidrogênio não, do H+. Então, essa seria a nossa expressão de Q. Tá certo aqui? Acabou ou eu tenho que colocar alguma coisa, Vinícius? Não, tá certinho. Tá certinho? Bom, então nós escrevemos produto e reagente. Agora eu tenho que pensar nas questões dos coeficientes, não é isso? Isso. Porque esses coeficientes vão virar expoentes para a gente lá na nossa expressão. Bom, ferro sólido é 1, H+ 2, ferro 2+ 1 e H2 1 também. Então aqui, olha, esse valor vai ser elevado a 1, esse valor elevado a 1, esse valor elevado a 1 e esse aqui elevado a 2. Elevado a 2. Não é isso? Isso. Por conta dos coeficientes estequiométricos, por conta do balanceamento. Então a gente tem aqui a expressão de Q. E a gente sabe alguns valores, olha. Nós sabemos que Q pode ser escrito assim, olha. 0,02 elevado a 1 vai dar esse valor, vezes a pressão do gás hidrogênio, que é 1 atm. 1 elevado a 1 dá 1. Dividido por H+ aquoso, a gente tem essa concentração no nosso exercício. Calcule o pH da água do rio quando a concentração de ferro 2+ aquoso é de 0,02 mol por litro e o epsilon é igual a 0,2 volts e a pressão de hidrogênio. Nós não temos o valor do H+. Então, o H+ aqui para a gente vai ser uma incógnita. Eu não sei o valor do H+. E é por isso, então, que eu vou chamar ele de X. Então, eu volto lá. Não sei o valor dele. Eu vou chamar de x², porque é x elevado a 2 aqui, então tem que colocar um expoente, vezes 1. Então, eu sei que o meu valor de Q é igual a 0,02 dividido por x ao quadrado. Esse é meu valor de Q. Bom, temos o valor de Q que o Vinícius me ajudou a achar. Temos o valor de log de Q. O que eu posso fazer aqui agora, gente? Usar a propriedade de logaritmo. Usar a propriedade de logaritmo aqui para achar o valor efetivo de Q, né? Se eu pego essa expressão e calculo o valor de Q, usando propriedade de logaritmo, Q vai ser igual a 10 elevado a mais 8,108.
Vinícius possivelmente deve estar com esse número bonitinho, arredondadinho pra mim aí, não tá, Vinícius? Sim, eu tô com ele com os números quebrados aqui. Ótimo. Então você vai pegar ele pra mim e vai calcular o valor de quê? 10 elevado a esse número grandão que você tem aí na sua calculadora. Deu um número muito grande. Vamos escrever em potência de Deu 10? potência de 10? Deixa eu passar para potência de 10. Você pode colocar 128. 1, Ah, você quer que ponha 1 vírgula? Peraí. 1,28 vezes 10 a... Como você andou duas casas, vai ser 10 a 8. 10 a É 8? porque a minha colocou 128 vezes 10 a 6, né? Como você andou duas casas, né? Isso mesmo, Vinícius. Olha lá, então nós temos o nosso número Q escrito em potência de 10. Tudo bem? Então nós temos o valor de Q e nós temos uma expressão escrita em função de x que é igual a Q. O que a gente vai fazer agora? Igualar isso aqui. 0,02 sobre x ao quadrado é igual a 128 vezes 10 elevado a 8. Ou seja, o que eu vou fazer aqui? 0,02 dividido por 1,28 Isso. vezes 10 a 8 é igual a x ao quadrado. Tudo bem? Vinícius, já que está com esse número bonitinho para mim na calculadora, Vinícius, vai pegar 0,02, divide por answer e vai me dar o valor de x ao quadrado, por favor. Eu só não sei se minha conta vai dar certo, porque minha calculadora considerou vezes 10 a 6. Não tem Mas se eu problema. dividir... Vai dar a mesma coisa, porque você vai estar com 128, né? Sim. Então. Aí deu, considerando vezes 10 a 6, deu 1,55. Menos, não, 1,55, é isso mesmo. 1,55 vezes 10 a quanto? No meu deu vezes 10 a menos 10. Ótimo, dá certinho. Por quê? A sua calculadora está considerando não 1,28, está considerando 128 vezes 10 a 6. Que é a mesma coisa. Isso mesmo. Né? É a mesma coisa. Que é a mesma coisa. Vezes 10 a 10. A menos 10. A menos 10, né? Ótimo. Isso. Então a gente já tem o valor de x ao quadrado. Se a gente pega x ao quadrado, a gente consegue tirar x, que é a raiz. X é igual a raiz desse valor aqui, ó. 1,55 vezes 10 elevado a menos 10. Você consegue para mim aí, Vinícius? Sim, deu 1,248. 1,248. Vezes 10 a menos 5. Deixa eu aumentar essa raiz aqui. Então, x foi igual a 1,248. 248 vezes 10 a menos 5. Vezes 10 a menos 5. Primeira coisa, o que esse valor de x aqui está indicando para gente? O que x indica para gente? A concentração de gás hidrogênio. De gás hidrogênio não, de H+, olha lá. Nós não chamamos H+ de x? Então a gente descobriu que na água do rio
nós temos uma concentração de H+ de 1,248 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Essa foi a pergunta do exercício? Não, ele quer o pH, né? Ele quer o pH. pH, Pzinho minúsculo, H maiúsculo, é igual a sempre menos log da concentração de H+. Vocês têm a concentração de H+, não tem? Ou Tem. seja, a gente consegue achar o pH. Vinícius, me ajuda, por favor, com o pH, então, aí. Menos Sim, eu log. peguei Já o pegou? valor de x já com os números quebrados e fiz Ah, o menos log, né? Deu ótimo. 4,90. 4. Eita, hoje tá difícil, viu? 4,90. Esse é o pH dessa solução, da água do rio. Tá ácida ou tá básica? O pH Tá vai muito dizer... ácida, né? Tá bem ácido, de 0 a 14, né? Uhum. Onde o 7 é o neutro. Então a gente está aqui assim, ó, numa região que a gente vai chamar de ácida. Acima do 7, nós vamos estar numa situação que a gente vai chamar de básica. Bom, o pessoal tinha dito que foi fácil resolver. E eu tô gostando de vocês dizendo isso, sabia? Porque esse exercício é difícil. E vocês brilhantemente disseram que é bem tranquilo para resolver. Então nós temos aqui o nosso exercício resolvido. Nós determinamos o pH, então, da água do rio Capiberibe. Está ácido, essa acidez acelera o processo de corrosão do ferro. Olha aqui, através dessa reação. Então nós temos lá o ferro sendo oxidado e gerando para a gente ferro 2+ aquoso. Ou seja, para o engenheiro civil que trabalha com isso, ele vai dizer, olha, essa ponte aí vai entrar em colapso logo logo. Tudo bem? Uhum. Podemos ir então para o quarto exercício, o segundo da aula de hoje? Vamos lá, ó. O exercício 4 é o seguinte. Vinícius, você vai me ajudar de novo no próximo, viu? Beleza. Ó, um engenheiro de produção pretende aferir a quantidade de cobre Cu2+, presente em uma cachaça que será exportada para a Europa. Então ele produz a cachaça e vai exportar essa cachaça para a Europa. Para tal, ele sempre contrata um laboratório para produzir as análises e os laudos. Porque a gente sabe que lá na União Europeia só é permitido entrar uma cachaça com uma quantidade com o limite de 0,05 mol por litro de cachaça, aliás, de cobre por litro de cachaça. Ou seja, ele precisa monitorar a quantidade de cobre que tem na cachaça dele para que ele consiga exportar esse produto para a Europa. Bom, nesse cenário atual de pandemia, de quarentena, o laboratório que faz a análise para ele está fechado, não pode trabalhar. E aí, olha o que ele pensa. Poxa, então eu vou produzir a minha própria análise. Como é que eu vou produzir a minha própria análise? Eu vou montar uma pilha.
de cobre e zinco. Como é que seria essa pilha de cobre e zinco dele? Ele vai pegar um eletrodo padrão de zinco, ou seja, vai fazer uma solução 1 mol por litro de zinco, colocar uma plaquinha de zinco, pega a cachaça dele, coloca em outro eletrodo e coloca ali o eletrodo de cobre, a plaquinha de cobre. Liga isso tudo no multímetro e aí ele vai produzir, então, uma pilha da seguinte forma, ó. Ele vai ter aqui o beckerzinho com eletrodo de zinco. E aqui ele vai pegar em um becker, ele vai colocar a cachaça dele e a plaquinha de cobre. Vai fazer um circuito externo aqui para ligar essas duas coisas. Vai colocar um multímetro aqui, ó, para determinar a diferença de potencial. Em seguida, nós vamos colocar a ponte salina, que é fundamental aqui nesse processo. Aqui a gente vai colocar a solução de zinco. E aqui a gente vai colocar, vou subir um pouquinho essa solução de zinco para chegar na ponte salina. E aqui também a gente vai colocar a cachaça dele, que ele quer analisar. Beleza? Então aqui no anodo, que reação que vai acontecer? Zinco sólido. Zinco sólido. Vai se converter a zinco 2+ aquoso mais 2 elétrons. Aqui no anodo. No catodo, o que ele vai ter? Cobre 2+, que estava na cachaça. Vou colocar aqui aquoso. Mais 2 elétrons. Vai produzir pra gente cobre sólido. Somando essas duas semi-reações, nós vamos ter a nossa equação global. E aí a gente está pedindo aqui, respondendo a letra A. Monte a equação balanceada dessa pilha. A equação balanceada é a equação global. É somar essas duas semi-reações e gerar a equação final, que vai ser zinco sólido mais cobre 2+ aquoso produzindo pra gente zinco 2+ aquoso mais
cobre sólido. Essa seria a equação global. Calcule o epsilon padrão para essa pilha. Qual seria o epsilon padrão para essa pilha? Epsilon padrão, a gente já sabe que é potencial padrão de redução de quem reduz. Nesse caso, vamos colocar aqui, ó. Epsilon padrão da pilha, da célula, é igual a potencial padrão de redução de quem reduz menos o potencial padrão de redução de quem oxida. E aí, nós temos o potencial padrão de redução de quem reduz aqui nesse caso. Quem está reduzindo seria o cobre, não é? Vou lá na tabela, busco o potencial, mais 0,34 volts. Menos da fórmula, potencial padrão de redução de quem oxida. Quem oxida, nesse caso, o zinco, menos 0,76 volts. Quando eu resolvo isso tudo, eu encontro mais 1,1 volt. Correto? Então, nós temos o potencial padrão da pilha e temos a equação montada. Agora, o que a gente vai fazer mesmo? Letra C. Sabe-se que a solução de zinco 2+, encontra-se no estado padrão. Ou seja, eu tenho 1 mol por litro de zinco. Tudo bem? Foi mal. Sem problema. Saúde. Pede-se para calcular a concentração de cobre 2+, em mol por litro, na cachaça. Quando o engenheiro foi lá, montou a pilha dele e ele descobriu um epsilon de 1,0592. Ou seja, aqui dentro, olha, no multímetro, quando ele montou a pilha, apareceu esse valor aqui, ó, 1,0592 volts. Então, nosso engenheiro determinou esse valor. O potencial padrão está aqui. Então, esse não é o padrão, ele é fora de estado padrão. Ou seja, eu não tenho 1 mol por litro de cobre na cachaça, o que é muito bom para o engenheiro, né? Se eu tivesse 1 mol por litro de cobre na cachaça, o potencial aqui seria 1,1 volt. Ou seja, já é um bom caminho para o engenheiro. Ele não está no estado padrão com a cachaça dele. Não está no valor específico de 1 mol por litro. Vamos descobrir agora, então, quantos mols nós temos ali de cobre na cachaça. Epsilon é igual a epsilon padrão menos 0,592 dividido por N vezes log de quê? Certo? Tudo bem? Nós sabemos quem é epsilon, sabemos quem é epsilon padrão, sabemos quem é N e podemos escrever Q em função da equação global. Vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro escrever o Q em função da equação global. A minha equação global, ela tem zinco sólido e cobre sólido. Então, a gente pode desconsiderar esses caras, porque eles vão ser sempre valores de 1 ali no meu cálculo, na minha expressão de Q. Então, eles a gente não vai preocupar em escrevê-los aqui agora em função da concentração. Vamos saber que ele é 1 de vez. Então, vamos lá. Ó. Eu vou tirar esse cortado aqui, porque
na realidade não é um cortar, nós vamos considerar ele sendo 1. Então vamos lá, ó. Concentração de zinco, que é produto, vezes 1, que é do cobre, dividido pela concentração de cobre, 2 mais, vezes 1, que é o zinco. Então, o meu Q está escrito aqui, ó. Olha o meu Q aqui escrito. Esse aqui é o meu Q. Bom, então vamos agora tentar trabalhar com essa equação aqui, ó. Eu tenho 1,0592, que é igual a mais 1,1 volt então, aqui também é volt, menos 0,0296, porque eu já dividi por 2 aqui, que o meu N é 2. Olha o número de elétrons que foram trocados, ó. O zinco perde 2 elétrons e o cobre recebe esses 2 elétrons. Ou seja, o número N é 2, então já dividi aqui para resolver a nossa vida. Vezes log de Q. Correto? Então nós temos isso aqui tudo. E agora a gente vai conseguir trabalhar melhor essa equação. Ó, 1,0592 menos 1,10 volts é igual a menos 0,0296 vezes log de Q. Aqui é volts também, ó. Volts, aqui também é volts. Quando a gente resolve agora isso, a gente vai achar o seguinte. Vinícius, me ajuda a resolver, por favor? Deu menos 0,41. Você resolveu tudo? Não, eu resolvi só a primeira. 1,0592. Menos. Então dá 1, Peraí. Tá. Não. 1,0592 menos 1, vai dar 0,40 e... Isso dá menos 0,40. Menos Você pode colocar 408. Menos... Menos 0,0408. 0,408. Isso é igual a menos 0,0296 vezes log de Q. E aqui o log veio maiúsculo. Deixa eu resolver isso aqui porque é minúsculo. Ali. Então agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse valor, que é volt, e vamos pegar esse valor aqui, olha, que está multiplicando no segundo membro e passar ele dividindo para o primeiro. Então a gente vai ter agora aqui, ó, menos 0,0408 dividido por menos 0,0296. Isso tudo vai ser igual a log de Q. Lembrando a vocês que aqui é volt
E aqui também é volt, ó. Eu posso cortar essa unidade. E aí agora eu vou ter o valor de log de quê? Tá. Quanto vai ser o... Você vai passar o valor? Pode passar o valor. Não, pode escrever se quiser. Vai dar mais... Pode falar, Vinícius. 1,37. 1,37. Muitíssimo obrigado, meu assistente de palco. Log de quê? Esse vai ser o valor de log de quê? Ou seja, eu sei, a partir dessa expressão, o valor de quê? Eu sei, a partir dessa expressão, quem é quê? E é isso que a gente vai trabalhar agora. Para eu determinar o valor de quê, eu vou usar a propriedade de logaritmo, que vai ser exatamente isso aqui, ó. 10 elevado a 1,37. Lembrando a vocês que o Vinícius está trabalhando com os números mais completos na calculadora. E esse valor de quê vai dar quanto, Vinícius, por favor? Deu 23,89. 23,89. Isso. Ótimo. Perfeito. Então, nós temos aqui o valor... Professor, eu estou deixando para arredondar também só no pH, porque se arredondar desde o início, eu acho que muda muito o valor. Só no final que a gente vai arredondar, isso mesmo, você está super certo. Agora, eu tenho lá o meu valor de Q, e eu tenho como escrever o meu Q em função da minha reação da cachaça. Aqui, olha, concentração de zinco 2+, vai ser quanto? 1 mol por litro. E a concentração de cobre a gente não sabe. Então, nosso Q, ele vai ser assim, ó. 1, que é a concentração de zinco, dividido pela concentração de cobre, que a gente não sabe, que é o que a gente quer achar, a gente vai chamar de X. Então, 1 sobre X é igual a 23,89. 1 sobre 23,89 é igual a X. Qual o valor de X? 0,0418. Pode ser 0,42, né? Arredondando agora no final. Vai dar 4,2, 4,18. Não, 0,0. Vamos colocar em potência de 10? Ah, pode ser. Pode ser? Pode. 118 que deu? Peraí. Ah, sim. 1, isso, 4,18. É 4,18 vezes 10 a menos 2? 4. Menos 4? Menos 2, né? Menos 2, né? Peraí. Isso, é menos... Você andou... Peraí, que a minha colocou 41,84, então você andou mais uma vírgula, é menos 4. Menos 4? Isso. Então nós temos aqui, ó, o valor de mol de cobre eu acho que dá menos 2 aqui, não dá não, Vinícius? Vamos ver de novo. Vou fazer essa conta aqui, só para eu ter uma noção. Menos 2? É porque na minha, quando eu passei para potência de 10, ela ficou 41,84, só que ela multiplicou vezes 10 a menos 3. Só que você andou uma casa para frente, vai ser menos 2, Andei né? para trás, né? E, não, na verdade você andou para frente, né? Porque ela é 41,8 vezes 10 a menos 3. Aí eu voltei, né? Aí multiplico por 10.
Isso, multiplica por 10. Então, tem que, ao invés, você está dividindo por 10. Vai dar aqui, ó, 2. Ah, vai ser 2 que tá dividindo, né? 2 aqui, Ah, tá vendo? tá. Então, nós temos essa Entendi. concentração aqui, ó, em mol por litro de cobre. E aí, essa cachaça pode entrar na Europa ou não pode entrar na Europa? Ela pode, né? Porque o que eles pediram era até 5, né? Até 0,05, Isso, 0,5. nós temos 0,0418. Não é isso que nós temos? Uhum. Ou seja, a nossa cachaça pode entrar lá na Europa sem problema algum. Estamos felizes, estamos livres do laboratório. E o engenheiro conseguiu conquistar o emprego dele por muito tempo, né, na empresa, né? Bom, a cachaça Uhum. lá era 0,05. Se passasse disso era barrada. A cachaça dessa fábrica tá 0,0418. Ok, essa cachaça pode entrar na Europa. E aí, gente, fácil ou difícil? Vamos ver o que o Alex Esse eu achou. achei mais fácil que o terceiro. Esse é mais fácil que o terceiro, que não precisa de calcular o pH, né? E outra É. coisa, você não aqui seu x não é o quadrado, né? Você não chega na equação de segundo grau. Uhum. O Ivan falou que tá tranquilo. Vamos ver o Alex ali, o que ele tá falando. Subiu o slide um pouquinho? Vou subir agora, então, ó. Aqui fica bom pra você, Alex? Vamos fazer assim? Eu vou passar slide por slide para vocês tirarem print para quem tiver com celular e para quem tiver com o computador para tirar foto. Desde o exercício 3, pode ser assim? Ó, fazer isso lá desde o exercício 3. Exercício 3 está aqui. Exercício 3 está aí. Exercício. Agora vamos para o segundo slide do exercício 3. Sim, Lucas, pode ficar tranquilo que eu vou fazer isso aí, tá bom? Vou mandar o print para vocês. Exercício 2, aliás, exercício 3, terceiro slide. Exercício 3, quarto slide. Exercício 5, aliás, exercício 4, primeiro slide. Segundo slide do exercício 3. E por fim, o último slide do exercício 3. Tudo bem, pessoal? Terminamos então o que eu havia planejado para a nossa aula de hoje. O que a gente vai fazer agora é um intervalo e a gente volta para a aula prática daqui a pouco. Tá bom? 10h40 nós temos a nossa aula prática. Quem não tinha resolvido o exercício, conseguiu resolver agora, gente?
Conseguiu entender o que, viu onde estava errando, conseguiu entender melhor? O que aconteceu aí? Vocês viram que é matemática pura, né? Viram que é matemática pura, 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 pura. Deixa eu ver o que a Anne perguntou. Se eu vou passar mais exercícios assim? Anne, possivelmente eu passo mais exercícios assim. Tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Deixa eu só fazer uma